Olá, queridos alunos do quinto ano, tudo bem? Aqui é novamente a Prof. Gabi. Hoje nós vamos concluir a unidade 4 da apostila de Geografia de vocês. Então, peguem a sua apostila aí e bora para a aula. Vamos lá para a página 98 da apostila de vocês. Tem como título o trabalho ontem e hoje. Nós vamos ver um pouquinho do que mudou na questão dos trabalhos de antigamente e os trabalhos no dia de hoje, certo? Então, vamos pegar aqui, dar uma aproximada e diz assim, eu estou na página 98, tá? Podem pegar aí na apostila de vocês. Cada vez mais, as atividades econômicas utilizam a tecnologia, seja nas áreas rurais, seja nas áreas urbanas. A tecnologia, gente, ela vem crescendo muito, né? Na agricultura, por exemplo, o trabalho que antigamente era feito por pessoas, né, pelas pessoas, com o auxílio de animais e o uso de ferramentas, com a enxada e o arado, atualmente é feito com máquinas agrícolas modernas, que realizam o plantio e a colheita de forma mais rápida. Hoje é comum as grandes fazendas utilizarem equipamentos que irrigam os cultivos de forma controlada para evitar o desperdício de água. Na pecuária, os avanços da medicina veterinária ajudaram a reduzir doenças, pois melhoraram a saúde dos animais. Então, olha só como muita coisa mudou, né? E aqui a gente tem duas imagens, olha. A primeira imagem diz assim: antigamente, o trabalho realizado nas atividades agrícolas era feito manualmente ou com o auxílio de animais. Hoje, o uso de tecnologias é cada vez mais comum nas atividades do setor primário. E agora nós vamos falar um pouquinho sobre o lado bom, o lado positivo das tecnologias e o lado negativo, né? E alguém pode perguntar, professora, mas existe um lado negativo da tecnologia? Existe sim, e nós vamos falar um pouquinho sobre eles, né? Olha só o que diz aqui nos dois últimos parágrafos. Se por um lado o uso da tecnologia facilita as atividades do setor primário, por outro aumenta o desemprego no campo. Porque pensa bem, o que antes era feito por vários homens, por várias pessoas no campo, hoje é feito por uma única máquina, né? Então muitas pessoas ficaram desempregadas. As máquinas passaram a realizar o trabalho que anteriormente era feito pelo ser humano. Então o desemprego no campo, ele intensificou a imigração rural. Ou seja, aconteceu o êxodo rural. As pessoas acabaram saindo do campo e foram morar na cidade em busca de emprego, porque no campo já não tinha mais ali o emprego devido às máquinas. Já que muitos trabalhadores se mudam para as cidades em busca de oportunidades de trabalho nos setores secundário e terciário. Então, muitos tiveram que mudar, sair do meio rural e ir para o setor urbano atrás de emprego. No último parágrafo diz assim: as mudanças no trabalho também são observadas no setor secundário. Ao longo das últimas décadas, o uso de máquinas e equipamentos modernos, como os robôs, tem sido mais frequentes nas atividades industriais. O objetivo é aumentar a quantidade de produtos fabricados em um período menor e assim baixar seu custo. A população, gente, ela cresceu muito, né? Então hoje a demanda dos produtos, ela também é maior. Hoje é produção em massa, tem que produzir muito. E então, por este motivo, as indústrias também preferem a utilização de máquinas e de equipamentos mais modernos, como o uso de robôs. E acaba que as pessoas também são substituídas e acabam perdendo seu emprego, né? Aqui na página 99, nós vamos continuar falando mais um pouquinho sobre isso, né? Que muitos trabalhadores, eles foram substituídos por máquinas modernas e eles tiveram que buscar emprego em outras áreas, em especial nas atividades do setor terciário, que são prestação de serviços. E aqui nós temos exemplo das máquinas e equipamentos modernos utilizados nas atividades industriais. Então, hoje em dia,
né, se valoriza mais o maquinário, porque produz mais em menos tempo, né? No setor terciário, os avanços tecnológicos também têm trazido mudanças para o trabalho. Algumas profissões tornaram-se ultrapassadas ou deixaram de existir nas atividades comerciais e de prestação de serviços. Por outro lado, outras vêm sendo criadas para acompanhar os serviços tecnológicos que ocorrem constantemente em todas as áreas desse setor. Então, né, em todos os setores aí de trabalho houve mudanças devido à tecnologia, né? No setor terciário também houve mudanças, também existiram mudanças. Por exemplo, hoje, para você conseguir um bom emprego, você precisa fazer o quê? Se qualificar. Hoje em dia é muito difícil uma pessoa que não sabe mexer com computadores, né, conseguir um bom emprego em empresas. Por quê? Porque nas empresas, todos os dados da empresa, dados dos clientes estão aonde? Estão ali, no computador, na internet, nos sistemas. Então, nós também precisamos nos adaptar a toda essa tecnologia, né? E aqui nós temos duas fotos para a gente poder analisar. Na primeira foto são funcionários trabalhando em um escritório antigamente. E na segunda foto são funcionários trabalhando em um escritório atualmente. Quais são as diferenças que a gente consegue observar? São muitas. O telefone é bem diferente. E nós podemos observar que na primeira foto as pessoas estão ali com cadernos, lápis, né, papéis, borracha, muitos papéis em cima da mesa. E na segunda foto, caderno, lápis, borracha, todos esses papéis eles foram substituídos por computadores, né? E aqui nós temos a pergunta: reúna-se com um colega e levante as principais diferenças entre as duas fotografias dos escritórios. Então, vocês vão analisar e vão escrever quais são as diferenças entre elas. Tá bom? Vamos dar continuidade, então, na página 100, que tem como título Distribuição das atividades econômicas no território brasileiro. Então, vamos fazer a leitura. Deixa eu puxar aqui um pouquinho. E ali diz assim: a economia brasileira é muito dinâmica e diversificada, compreendendo atividades dos 3 setores. Essas atividades estão distribuídas em todo o país, porém, algumas se concentram em determinadas regiões. A atividade turística, por exemplo, que pertence ao setor terciário, embora esteja presente em todo o país, é uma atividade recorrente na porção litorânea e atrai turistas brasileiros e até de outros países. Por que na parte litorânea? Porque é a região onde tem as praias brasileiras, né? Então acaba atraindo mais turistas. E essa é uma coisa muito importante de nós estarmos citando, que o clima e a vegetação influenciam na atividade da região, né? Então é muito importante aí a gente ressaltar essa questão, que a atividade econômica da região também depende do seu clima e da sua vegetação. No segundo parágrafo diz assim: na região centro-oeste, por sua vez, predominam atividades relacionadas ao setor primário. A agricultura e a pecuária movimentam a maior parte da economia de Goiás, Mato Grosso e Mato Grosso do Sul, né? Então, cada região tem a sua característica própria e também terá a sua atividade econômica específica. E aqui nós temos um mapa que tem como título Brasil, criação de gado bovino no ano de 2017. E ali a gente consegue ver, né? Eles desenharam ali a criação de gado, né? E aonde tem mais o gado ali é onde se concentra a maior parte da criação. E aí embaixo diz assim: embora haja áreas de pastagem em praticamente todo o território brasileiro, grande parte se concentra nos estados da região centro-oeste, né? Então, região centro-oeste, né, também é a região onde nós moramos. A agricultura e a pecuária também são importantes para a economia da região norte, assim como a pesca e o extrativismo vegetal e mineral. Muitas famílias se sustentam com os recursos oferecidos pela floresta amazônica. Então, também
a questão da agricultura e pecuária são também importantes na região norte, né? Assim como nós já falamos antes da extração vegetal e mineral e também a pesca. E se você olhar ali no mapa, você também vai ver que existe uma grande quantidade de criação de gado na região sul e sudeste do nosso país. Então, vamos para a página 101. Aqui na página 101 tem uma atividade, né? E ali diz assim: no mapa a seguir, é possível observar a distribuição das atividades industriais no território brasileiro. Note que há indústrias em todas as regiões do Brasil, porém, alguns estados têm um número maior delas do que outros. É o caso de São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais, Pernambuco, Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul. Então, aqui nós temos o mapa, né? Nós temos aqui as indústrias. Para você saber a quantidade de indústrias que tem em cada região, você precisa olhar na legenda, que é aqui, ó, onde está escrito ali, onde tem os pontinhos verde, né? Aí tem o tamanho do pontinho verde e do lado indica a quantidade. Menos de 1.000, de 1.001 a 5.000. Então, ali nós temos os dados. As indústrias estão sendo representadas por esses pontinhos verdes. E ali nós temos uma pergunta que diz assim: observe o mapa. Que recurso cartográfico foi utilizado para localizar as indústrias no território brasileiro? Então, eu acabei de falar sobre isso. Deem uma olhada na legenda para vocês conseguirem responder a questão. E vocês também estarão fazendo as atividades da página 102, 103, né? Na página 102 aqui nós temos a número 1, que é para vocês verem qual é a alternativa que completa melhor a frase. A número 2, vocês vão relacionar as colunas, colocando o que é o setor primário, secundário e terciário. Na número 3, vocês irão olhar essa lista de setores da economia, né, essas atividades, e vocês vão preencher a tabela. Quais dessas atividades correspondem ao setor primário, secundário e terciário? A número 4 e a número 5 são perguntas dissertativas. A número 4 diz: indique um ponto positivo e um negativo do uso da tecnologia no mundo do trabalho. Acabamos de falar sobre isso. 5. Escolha uma das atividades do setor primário e indique suas principais características. Então, também comentamos a respeito. A número 6. Nas áreas urbanas, ou seja, nas cidades, predominam as atividades dos setores. Aí você vai marcar um X, não precisa marcar um X em apenas uma, tá? 7. Indique a atividade econômica retratada nas dicas a seguir. Então, aqui nós temos 3 dicas e aí você vai escrever de que atividade econômica que ela está se tratando. Se é agricultura, se é atividade comercial, de prestação de serviços, que tipo de atividade que é. E agora vamos para a página 104. O que eu aprendi? Então, eu aprendi que o setor primário corresponde às atividades que exploram os recursos obtidos diretamente da natureza. Eu também aprendi que a agricultura é a atividade de cultivo de diversos tipos de plantas. A pecuária é a atividade voltada para a criação de gado a fim de produzir carne, leite e outros derivados, né? O extrativismo vegetal é a atividade de extração de produtos de plantas e de recursos florestais cultivados ou não pelo ser humano. O extrativismo mineral é a atividade de exploração dos recursos naturais presentes no subsolo, como ferro, petróleo e água. A pesca é a atividade primária realizada para obter peixe e frutos do mar. Também vimos que as atividades relacionadas ao setor primário estão presentes em todo o território brasileiro, porém se destacam na economia das regiões norte e centro-oeste. E aqui na página 105 também temos algumas informações. Nas cidades, predominam áreas densamente habitadas e atividades econômicas diversificadas, presentes nas ruas comerciais, nos parques industriais e nos serviços de diferentes naturezas.
O setor secundário é responsável por transformar as matérias-primas provenientes do setor primário em produtos fabricados pelas indústrias. O setor secundário é composto por diversos tipos de indústrias, inclusive nós vimos exemplos de várias delas, né? O setor terciário é composto por dois tipos de atividade, comerciais e de prestação de serviços. As indústrias no trabalho são observadas no setor secundário. As mudanças no trabalho são observadas no setor secundário, com o uso cada vez mais frequente de máquinas e equipamentos modernos. O uso da tecnologia na linha de produção das indústrias aumenta a quantidade de produtos fabricados em um período de tempo menor. E a substituição de trabalhadores por equipamentos de alta tecnologia tem acentuado o aumento do desemprego, tanto nas áreas rurais quanto nas áreas urbanas. Esse é o malefício, né? Novas profissões têm surgido, acompanhando o ritmo das inovações tecnológicas que ocorrem constantemente em todas as áreas. Então, se nós pegarmos aqui a página 104 e a página 105, tem muita coisa que nós conseguimos aprender com essa unidade. Prestem bastante atenção, leiam as atividades, certo? E respondam aí da melhor forma. Tchau e até nossa próxima aula.